Para quem é da área da saúde, sabe que entender o que a gente não consegue ver é essencial, né? Hoje vamos fazer uma viagem pelos fundamentos do mundo dos micro-organismos. É uma análise crucial para a gente decifrar esses agentes que impactam a nossa saúde todos os dias. Olha só essa imagem. Ela é uma representação muito forte de uma verdade que tá aí, mas que a gente não enxerga, né? A nossa pele, o nosso corpo, o mundo inteiro, tá tudo coberto por uma infinidade de seres microscópicos. A grande questão é como a gente consegue organizar e identificar todo esse universo para poder agir. Então, bora mergulhar nesse mundo. O primeiríssimo passo é a gente dar um nome para esse campo de estudo e entender do que ele realmente se trata. E esse campo é a microbiologia. Basicamente, é a ciência que se dedica a esses seres minúsculos. E ela se divide, sabe? Tem a bacteriologia, que foca nas bactérias, a virologia, que estuda os vírus, mas o mais importante aqui é entender não só quem eles são, mas como eles interagem com a gente, seja nos ajudando ou causando doenças. E olha, esse conhecimento todo não surgiu do nada, não. Foi uma construção, sabe? Tijolinho por tijolinho, por figuras geniais. Desde o Leeuwenhoek, que foi o primeiro a espiar esse mundo, passando pelo Pasteur, que conectou os micróbios às doenças, até o Koch e o Gram, que criaram as ferramentas para a gente poder ver e classificar esses seres. Ferramentas que, aliás, usamos até hoje. Certo? Agora, antes da gente focar nas bactérias, a gente precisa entender a divisão mais fundamental de todas no mundo celular. Isso aqui é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, a célula eucariota, que é como as nossas, complexa, com material genético todo organizadinho dentro de um núcleo. Do outro lado, a procariota, bem mais simples, com o DNA solto, disperso no citoplasma. Essa é a primeira grande e mais importante diferença. E essa tabela resume as diferenças cruciais. Nas bactérias, que são procariontes, nada de núcleo. O DNA é circular e as organelas são bem simples. E reparem bem na parede celular, feita de uma substância única chamada peptidoglicano. Pensem nisso como um exoesqueleto que dá forma e proteção. Guardem bem essa palavra, peptidoglicano. Ela vai ser estrela do show daqui a pouco. Beleza, agora sim, vamos dar um zoom na nossa protagonista de hoje, a célula bacteriana. Pensem nela como uma máquina de sobrevivência, onde cada pecinha tem uma função otimizada para isso e, muitas vezes, para causar doenças também. Olha aí o mapa da bactéria. É o design básico dela. De fora para dentro, a gente vê a cápsula, a parede celular, a membrana e lá no meio o material genético. Parece simples, né? Mas é uma estrutura incrivelmente eficiente. Agora, o que é muito legal aqui dentro é o seguinte: além do DNA principal, as bactérias têm esses anéis de DNA menores, os plasmídios. E sabe por que isso é tão importante para a gente da área da saúde? Porque é exatamente aí, nesses plasmídios, que muitas vezes estão os genes de resistência a antibióticos. Além disso, as bactérias têm um verdadeiro arsenal de defesa. A parede celular age como uma armadura. A cápsula é como um escudo escorregadio, que torna muito difícil para as nossas células de defesa conseguirem abraçar e destruir a bactéria. E os esporos? Os esporos são como um modo de hibernação super resistente, que permite à bactéria sobreviver em condições extremas por um tempão. Ok, já entendemos a estrutura. Agora, como a gente começa a identificar uma bactéria? Pela aparência, olhar a forma dela no microscópio é um dos métodos mais básicos. A forma dela já nos dá as primeiras pistas, sabe? Temos os cocos, que são esféricos, redondinhos. Se eles se juntam em cachos, parecendo um cacho de uva, a gente tem os estafilococos. Se eles se alinham em fileiras, como um colar, são os estreptococos. Depois temos os bacilos, com formato de bastão, e as formas em espiral. Essa identidade visual é o primeiro passo de uma investigação. E agora, pessoal, a gente chega no clímax, numa técnica que simplesmente revolucionou a bacteriologia e que ainda hoje é uma das ferramentas mais importantes em qualquer laboratório clínico. Pensem só, uma técnica de 1884, e ela continua sendo absolutamente essencial. É rápida, é barata e dá uma informação valiosíssima sobre a tal armadura da bactéria, a parede celular, dividindo todas elas em dois grandes grupos. Tá, mas como isso funciona na prática? São 4 passos principais. Primeiro, a gente joga um corante roxo, o cristal violeta, em todas as bactérias. Depois, o Lugol entra para fixar essa cor. Aí vem o passo mais importante, uma lavagem com álcool, que vai tentar tirar a cor de algumas delas. E por fim, a gente usa a safranina, um corante rosa, para colorir aquelas que ficaram sem cor.
E o resultado é esse aqui, olha que legal. As bactérias que seguraram o corante roxo, mesmo depois do álcool, a gente chama de gram-positivas. Já aquelas que perderam o roxo e foram coloridas pelo rosa da safranina são as gram-negativas. Uma simples diferença de cor, mas com um impacto diagnóstico gigantesco. Mas por que uma fica roxa e a outra rosa? Lembram do peptidoglicano que eu pedi para guardarem? É agora que ele se torna o protagonista. As bactérias gram-positivas têm uma parede celular que é uma verdadeira muralha de peptidoglicano. Essa muralha prende o corante roxo lá dentro. Já as gram-negativas têm só uma camada fininha, que não consegue segurar o corante quando o álcool chega. A estrutura, no fim, define a cor. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Como pode uma técnica tão antiga, baseada em cores, continuar sendo tão decisiva na medicina moderna? A resposta é simples. Saber se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa guia a escolha do antibiótico e muitas vezes pode salvar vidas. Isso mostra que, na ciência, os fundamentos bem feitos, esses são para sempre.